Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos para o nosso Evangelho, preces do Centro Espírita Cearense. Vamos nos unir de pensamentos elevados ao nosso Senhor Jesus, ao nosso amado Mestre e querido Jesus. Vamos rogar que Ele estenda sobre todos nós a sua infinita misericórdia, enviando o seu socorro, as suas bênçãos divinas para todos os nossos irmãos que estão necessitando de esclarecimento e bênçãos. Eu vou ler uma passagem do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius, A Luz do Mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá o lume da vida. A função da luz é alumiar. Alumiar é revelar o que se achava oculto. Sem ela, todas as coisas seriam como se não existissem. Para que as realidades se tornem patentes, é indispensável o concurso da luz. No princípio, tudo era vão e vazio. Então disse Deus: faça-se a luz. Desde que a luz foi feita, começou a revelar-se a criação em todas as suas modalidades. A criação é eterna, coexiste com Deus. No entretanto, só nós a percebemos dela mediante a revelação da luz. A luz, pois, é a reveladora das realidades da vida física. Do mesmo modo, há uma luz que nos revela as maravilhas da vida espiritual. Essa luz é o Cristo, o ungido de Deus. Todas as belezas do plano espiritual são ignoradas antes de nos serem reveladas por Jesus. Ele é o revelador por excelência da vida espiritual. A lei veio por Moisés, a verdade e a graça vieram por Jesus. Sem ele, tudo é vão e vazio. Os problemas dos nossos destinos já estão resolvidos. O lume da vida nos revela clara e positivamente. Nada há de novo debaixo do sol. A criação é eterna, como eterna é a lei que rege os destinos da alma imortal. Jesus é o modelo e o protótipo que nos foi dado para ser imitado. Nele, os destinos estão cumpridos. Ele é de cima, nós somos de baixo. Ele é a luz do mundo. Quem o segue não andará em trevas, pelo contrário, terá o lume da vida. Boa noite, queridos irmãos. Bem, vamos ao nosso evangelho dessa noite, que é o capítulo 25, buscai e achareis, observar os pássaros do céu, item 8. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar segundo as leis da justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, considerar-se-á como um que possui grande quantidade de sementes. Se as espalhar, elas produzirão pelo cêntuplo para si e para os outros. Se, entretanto, comer sozinho as sementes, se as desperdiçar e deixar se perca o excedente do que haja comido, nada produzirão e não haverá o bastante para todos. Se as amontoar no celeiro, os vermes as devorarão. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais,
mais importância do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Capítulo 16, itens 7 e seguintes. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Boa noite, meus irmãos, e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. E vamos fazer um breve comentário do capítulo 25, item 8, do Evangelho de hoje. E um ponto que me chama a atenção é quando da fraternidade, ele fala da fraternidade, quando a fraternidade reinar entre os povos. Isso me remete a um outro questionamento, que é a solidariedade. A fraternidade é o amor que nós temos, ser fraternos com os outros, tratar bem, amar, respeitar, né? E é interessante que esse item, fraternidade e solidariedade, andam muito juntos. E na própria mensagem, ele dá aqui um exemplo muito interessante, uma passagem muito interessante do Evangelho. Ele diz: o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro. Isso é ser fraterno, isso é ser solidário. E me permitam ler a questão 717 do Livro dos Espíritos, que ele diz: que pensar dos que assambarcam, quer dizer, monopolizam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que têm sequer o necessário? Resposta: desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. E ele continua: os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio, não têm de civilizado mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Quando ele se refere aqui ao verniz, é apenas pessoas aparentemente civilizadas, né? Aparentemente civilizadas, que é só um verniz, é só aparência, né? Isso é muito interessante, que é uma prova de que nós temos que ser solidários, nós temos que ser fraternos, né? Fraternos uns com os outros. E aí, no livro Busca e Acharás, de Emmanuel e André Luiz, ele fala sobre a administração dos bens, né? O que é que nós devemos fazer com os bens, com os nossos bens. É interessante, ele diz assim: administra com equilíbrio e abnegação os bens materiais e espirituais que a eterna bondade te situou nas mãos. Olha que coisa interessante, né? Muito interessante, muito bonito essa passagem. Mas aí eu tenho que ter eu tenho que ter vontade para fazer isso. O Leon Denis, ele no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala, lá na terceira parte do livro, eu acho, ele fala sobre as potências da alma, e uma delas é vontade. Então, eu tenho que ter vontade para ser fraterno, para ser solidário para com o meu próximo, não é? Então, vamos ser fraternos uns com os outros, amar uns aos outros, né? Pôr em prática diariamente a solidariedade, né? Que é entender e é se dispor a ajudar o próximo, né? O melhor possível, amenizar a sua dor. É dar o que tem como supérfluo, né? Dividir com o que tem, o que não tem nada. Vamos ser mais solidários
uns com os outros e fraternos. Boa noite, meus irmãos. Vamos para a nossa fluidificação das águas. Vou ler uma passagem de Lorival Lopes, Caminho Seguro. Bênçãos dos céus. A paz esteja com você. Vem do alto, dos céus, constantemente, bênçãos para lhe fortalecer e preencher. As bênçãos de Deus são de vibrações, ressonâncias, toques, energias. Ajustam-se em você nos pontos mais críticos e nas necessidades mais acentuadas para garantir-lhes alegrias permanentes. Deus é poderoso. Ainda que as circunstâncias sejam fortemente adversas, recorde-se de que, se para Deus nada é impossível, também para você não será, se com Ele estiver. Com as bênçãos de Deus, você vence todas as dificuldades. Assim, queridos irmãos, vamos receber essas bênçãos de Deus, bênçãos do céu, que Ele nos envia a todos os momentos, segundo de nossas vidas. Quantas vezes por dia Ele nos abençoa, nos tirando de um aperreio, de uma aflição, nos enviando bons pensamentos, nos dando premonições para a gente saber que aquilo está errado ou está certo, o que vamos fazer, se fosse Ele, o que faria. E Ele vai nos dando essas premonições todos os minutos de nossa vida. Vamos rogar que Ele abençoe também todas as águas do universo, com luz, paz, fé e esperança em todos os corações e em todas as mentes. Que Ele nos abençoe e fique com cada um de nós, hoje e todo sempre, que assim seja.